Olá pessoal, hoje eu vou preparar para vocês aqui uma receitinha maravilhosa de torta de carne. Essa torta de carne, ela serve para um almoço, ela serve para um lanche da tarde, ela fica muito gostosa. Eu vou mostrar para vocês como que eu faço a minha torta de carne. Aqui na panela eu já coloquei óleo, certo? Eu já coloquei óleo. Eu vou adicionar cebola. Aqui eu tenho cebola picada e tenho alho picado também. Tem que ficar de olho aqui na mosca, pessoal. A mosca aqui tá querendo participar. Mas eu não vou deixar ela participar dessa refeição. Muito bem, então aqui eu coloquei o alho e a cebola picada. Aí eu vou fritar aqui. Lembrando, pessoal, que os temperos que você faz com a carne, eu tô usando a carne moída, certo? Essa torta, ela é feita com carne moída. Os temperos que você coloca na carne é a gosto. Então, você decide quais os temperos que você vai colocar. Se você vai adicionar, por exemplo, tem gente que gosta de pimenta, uma carne mais apimentada. Eu não sou muito chegada na pimenta, porque meu estômago é um pouco sensível. Então, eu não vou colocar a pimenta. Mas se você gosta de uma carne mais apimentada, aí você já pode adicionar a pimenta. O ponto da cebola também você decide. Eu não vou dourar, chegar assim no ponto de dourar, porque eu não quero que a panela fique queimada. Porque, gente, é importante lembrar que essa carne, ela vai na torta sem caldo. Vamos dizer assim que ela é uma carne seca, certo? Eu vou adicionar agora tomate picado e uma pimentinha picada. Essa pimentinha aqui, ela não é forte não, porque como eu falei, eu não gosto muito de comida apimentada. Então eu vou adicionar o tomate e a pimenta. Tá ficando bem bonito aqui o tempero da carne. Como eu falei, o tempero é a gosto, né, pessoal? Você decide quais os temperos que você vai colocar. Tem gente que coloca, por exemplo, tem gente que não tem paciência de secar o tomate. Porque o tomate ele dá um pouco de molho pra carne, então isso quer dizer que você vai ter que cozinhar mais um pouquinho para poder a carne ficar seca. Então tem gente que já usa o corante em vez de usar o tomate. Mas eu gosto do tomate, eu sou muito assim de gostar de tempero natural, sabe? Cebola, alho, tomate. Eu não gosto daqueles temperos industriais, não. Mas se você gosta e também não tiver a fim de cortar temperos naturais e quiser usar o tempero artificial, sem problemas, tá, pessoal? Essa carne aqui, ela tá um pouco congelada. Mas a gente vai conseguir separar aqui. Tenho fé que vai dar certo. Era pra eu ter tirado mais cedo. Eu acabei saindo e tirando mais tarde. Lembrando que também a questão do ponto da carne, ela não precisa ficar tão cozida. Por quê? Vou explicar o porquê. Porque o que nós estamos preparando aqui, na verdade, é o recheio da torta de carne, certo?
Então, o que acontece? Ela vai cozinhar mais quando ela estiver no forno, juntamente com a massa, que a gente vai preparar depois para fazer parte da torta. Então, ela não precisa ficar tão cozida, né? Tem essa questão muito importante de mencionar, tá, pessoal? Lógico que você vai cozinhar, o objetivo é você se livrar do vermelho da carne. Lógico que você não quer colocar a carne vermelha dentro da torta. Mas, como eu falei, não precisa cozinhar tanto assim, porque ela vai ter o tempo de cozimento dentro da torta, porque ela vai ser o recheio da torta, certo? Depois a gente vai preparar a massa da torta para vocês observarem como é que faz, tá, pessoal? O bacana dessa carne, pessoal, é porque ela vai soltando a água e você não precisa adicionar água para cozinhar. Porque, como eu falei, você quer a carne bem sequinha para torta, certo? Agora eu vou adicionar um pouquinho de sal. Ter cuidado com o sal, né, pessoal? Porque na massa também já vai sal. Vou adicionar um pouquinho de tempero seco. No caso, eu já tinha preparado linguiça calabresa. Ó, vou mostrar pra vocês. Eu já tinha preparado linguiça calabresa. Eu cortei as rodelas, depois cortei em pedaços menores e ela tá frita. Eu vou adicionar posteriormente. Mas a calabresa é opcional, tá? Vocês não precisam colocar calabresa, não. Quem quiser fazer só com a carne mesmo, faz só com a carne. Ó, a água da carne já tá aqui secando. Aí eu já vou adicionar, pra ir dando o sabor na carne, eu vou adicionar a calabresa, que eu já tinha fritado na frigideira, certo? Eu vou adicionar aqui a calabresa. Lembrando, pessoal, que nós estamos fazendo o quê? Nós estamos preparando o recheio da torta, ok? Esse é o recheio da nossa torta. Por isso mesmo que eu coloquei bem pouquinho sal, pessoal, porque a calabresa, ela também, geralmente, ela já tem um salzinho, né? Ela já é um pouco chegada no sal, então, por isso que eu coloquei bem pouquinho sal, porque senão fica salgada, certo? Olha, gente, o cheiro aqui tá maravilhoso. Eu espero que vai ficar gostoso também, né? Porque eu vou dividir com os amigos. Hoje é domingo, estamos combinando uma recreação na praia. E eu vou dividir com meus amigos. Eu espero que o gosto esteja tão bom quanto o cheiro. Tá muito cheiroso, gente. Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho aqui o fogo pra secar esse caldo. Só um pouquinho. Lembrando que a gente quer essa carne seca pro recheio da torta, certo? Como eu falei, pessoal, a calabresa, ela é opcional. Você não precisa colocar a calabresa, não. Pode fazer só com a carne moída mesmo. Eu coloquei a calabresa porque eu acredito que dá, assim, um gosto especial, sabe? Na torta. Mas você pode colocar só a carne moída mesmo
E aí o segredo é temperar para ela ficar bem gostosa. Colocar aí os temperos que você gosta. Tem gente que coloca cheiro verde, pimentão. Como eu falei, tem gente que em vez de colocar o tomate, coloca o corante, aquele coral vermelho. Aí agora eu vou adicionar, eu tenho aqui azeitonas já picadas, sem caroço. E eu tenho também o milho, vou adicionar para fazer parte desse recheio, tá, pessoal? Olha como esse recheio tá ficando bem rico, hein? Pra ficar bem gostoso. E agora aqui eu vou misturar tudo. Tem que misturar bem, que é pra poder o recheio ficar proporcional. Pra não ficar um lugar só carne, ou um lugar só o milho, ou um lugar só azeitona. Aí mistura bem. Gente, o cheiro tá maravilhoso. Espero que o sabor esteja tão bom quanto o cheiro, porque o cheiro está ótimo. Opa, fiz aqui um pouquinho de desastre aqui. Acontece, eu aprendi de cozinheiro. Gente, eu acredito, pelo que eu estou vendo aqui, a água está quase seca. Então já tá no ponto. Porque eu não quero que grude na panela. Então eu vou desligar aqui e reservar. Já já eu volto para vocês com a massa, tá, pessoal? Ok, pessoal, agora nós vamos preparar a massa da nossa torta. Vou começar com uma xícara de óleo, o óleo da sua preferência, tá, pessoal? Eu vou usar o óleo comum mesmo de soja, porque esse óleo ele vai ajudar a untar essa massa, ok? Vou precisar também, não vou colocar muito cheio, porque eu não gosto assim muito oleosa, né? Vou colocar também 4 ovos. Pessoal, eu gosto de checar um ovo de cada vez, porque o que acontece? Às vezes, se você colocar os ovos de uma vez dentro do recipiente, você pode ter alguma surpresa do ovo estar podre e aí vai estragar o seu material, você vai ter que fazer tudo de novo. Então eu sempre gosto de checar um a um se o ovo realmente está bom, ok? Para não estragar o material da nossa torta, ok? Então eu vou colocar 4 ovos, certo? 4 ovos. Eu coloquei 2, vou colocar mais 2. Gente, eu vou usar a farinha de trigo com fermento. Aí você tem que ter esse cuidado. Se você usar a farinha de trigo sem fermento, aí você tem que lembrar de adicionar o fermento, certo? Porque aí a sua massa vai ficar solada se você não colocar o fermento. Por isso que eu prefiro a massa com fermento. Eu acho bem mais prático, você não precisa se preocupar de misturar o fermento de forma homogênea. Porque o que acontece? Se você põe o fermento e não mistura bem, acaba ficando... Ele vai crescer de um lado, de outro não. E aí vai atrapalhar o processo, ok? Então, eu tô utilizando farinha de trigo com fermento, ok? Aí, você me pergunta, qual a quantidade da massa? Gente, a quantidade da massa
vai depender da quantidade da sua torta. Se você quer uma torta maior, você vai fazer uma massa maior, certo? Se você quer uma torta menor, você vai fazer uma torta menor. Então, vai depender da quantidade de torta que você tá fazendo. Eu vou utilizar aqui... coloquei 2 xícaras. Vamos lá. Vou colocar mais uma. E eu vou colocar, olha um segredinho aqui que eu vou contar pra vocês, gente, que eu descobri um tempo desses, que faz a massa ficar fofinha. Sabe o que é, pessoal? A maisena. É isso mesmo. Se você coloca a maisena, eu não vou nem medir na xícara não, porque só tem um pouquinho mesmo, então eu só vou colocar, tá? Ok? E aí, colocar uma pitadinha de sal, lembrando novamente, cuidado aí no sal, porque já tem sal no recheio, para esse recheio não ficar salgado, ok? Eu vou bater e já já eu mostro o resultado para vocês. Ó, pessoal, a massa chegou nesse ponto aqui, ó. Esse que é o ponto ideal da massa, tá? Vou confessar para vocês, tive que adicionar leite e adicionei mais um pouquinho de óleo, porque na verdade eu coloquei 4 xícaras de farinha de trigo e 1 xícara de maisena. Então eu tive que adicionar para poder... Eu tive que adicionar 1 xícara de leite e então ficou 1 xícara bem cheia de óleo, vamos dizer assim. 1 xícara de leite e 1 xícara bem cheia de óleo. E adicionei um pouquinho de água também, para a massa ficar nesse ponto aqui, tá? Então, eu já peguei a forma, eu já untei a forma com óleo, certo? Você pode observar que ela tá untada com óleo. Se você preferir untar com margarina, pode ser também, tá? Eu untei com óleo porque eu não gosto muito de melecar a minha mão de margarina. Aí, gente, aí o preparo, como é que é? Você vai colocar um pouco da massa, tá? Lembrando, gente, que você vai colocar só um pouco. Por que que você vai colocar só um pouco da massa? Porque você vai espalhar essa massa, certo? E aí, depois você vai colocar o recheio em cima, ok, pessoal? Você vai colocar o recheio em cima. E aí, depois você vai colocar o restante da massa, ok? Então, agora eu vou colocar o recheio. Certo? Eu não tenho a necessidade de colocar toda a massa não, tá, pessoal? Agora eu vou colocar o recheio que a gente já tinha feito, já estava pronto, certo? Ok. Eu acho que mesmo assim que eu aumentei um pouco a massa, né, pessoal? Eu acho que mesmo assim a massa acabou ficando um pouco, mas eu acho que vai dar. Vamos lá, pessoal. Eu acho que vai dar certo. Vou espalhar bem esse recheio pra ficar bem homogêneo, ok? E eu tô sempre fazendo sujeira, né, gente? Já tinha limpado aqui, ó. Já tá sujando de novo. Faz parte. Aprendiz de cozinheira, faz parte. Quem acompanha meu canal sabe que o Love cozinha também, né, pessoal? O Love é nível Masterchef. Sabe cozinhar. Então, o que você vai fazer? Você vai espalhar o recheio por toda a torta. E aí, você vai cobrir a torta com o restante da massa, certo? E aí, lembrando que essa questão do forno, você tem que ver
qual é a temperatura do seu forno. Aqui nós vamos usar o forno elétrico. Aqui a gente é muito nessa questão do elétrico, né, pessoal? Usa o fogão elétrico, usa o forno elétrico. Tem essa praticidade, né? Então eu vou colocar aqui o recheio. Eu acho que tá ok. Aí agora eu vou colocar o restante da torta, ok? Agora eu vou colocar o restante da torta. E aí tenta espalhar bem essa massa, ó, gente. Pra ela não ficar só em um lugar, certo? Tudo bem, vamos espalhar bem essa massa. Depois você pode usar a colher mesmo para tentar espalhar a massa, tá, pessoal? Ó, eu vou usar aqui a colher mesmo, viu? Para tentar espalhar bem essa massa, para ela não ficar concentrada em um lugar só. Ó, pessoal. Vou tentar aqui espalhar para ficar mais homogênea, para não ficar concentrada em um lugar só, certo? E aí, agora eu vou colocar no forno. E aí depois eu mostro o resultado para vocês. Ok? Depois eu mostro o resultado para vocês. Ó, pessoal, a torta já tá aqui no forno. Como eu falei, é o forno elétrico. Eu coloquei a temperatura 250 graus. E eu acredito que em torno de 40 minutos vai estar pronto, porque é uma torta grande. Mas se você fizer uma torta menor, acredito que em torno de 30 minutos, ok? Depois eu mostro o resultado para vocês. Pessoal, e esse foi o resultado da torta. Lembrando que é importante cortar só depois que esfriar, tá? Porque se você cortar enquanto ela tá quente, ela vai craquelar toda, vai quebrar toda. Então você espera ela esfriar para poder cortar, tá bom?